Chega mais pra perto daí. Mãe, pode chegar mais perto de Tá mim. bom aqui. Deu, filho? Acho que agora foi. Tem som? Tem. Tudo certo? Moisés! Tá saindo som, Moisés? Mas o anjo tá aqui entre nós. Né? Sim, aquela. É da escola. Moisés, tá saindo som? Pessoal. Você fez na página da igreja? Uhum. Moisés, você tá curtindo porque tá saindo som? Essa é a sua resposta? Moisés, responde, Moisés. Vai lá, amorzinho. Tá top. Tá bom, Moisés. Obrigada. Moisés, zerei. Pode ir, mas depois... Graça e paz, Shirley. Graça e paz. Que bom estarmos reunidos novamente, né? Deus é bom. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque estamos aqui nesta noite. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Um salmo que eu gosto muito, muito mesmo. Salmo 103. Eu gosto de muitos salmos da Bíblia. Salmo 139 é um dos meus preferidos, mas o Salmo 103 também tem falado muito ao meu coração esses dias e eu já falei sobre ele na outra vez que eu dei abertura na célula. E eu quero falar de novo com vocês. Salmo 103. Amém? Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça, o Senhor julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? E eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você já procurou saber o significado dessa palavra, desse verbo, né? Bendizer. O salmista está dizendo assim: bendiga a minha alma. Você já procurou saber o significado dessa palavra, desse verbo, bendizer? Você sabe, Ana, o que é bendizer? Falar coisas boas. Isso mesmo. Quando você diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, você está dizendo para sua alma: alma, fale das coisas boas que o Senhor faz. Fale as coisas boas que o Senhor é. E aí ele começa aqui a colocar algumas coisas que o Senhor é. O Senhor não se esquece de... O Senhor perdoa todas as nossas iniquidades. O Senhor sara todas as nossas enfermidades. O Senhor redime a nossa vida da cova. O Senhor nos enche, nos coroa de graça e misericórdia. O Senhor enche os nossos bens, né? A nossa vida de bens. E Ele renova as nossas forças como se fôssemos ainda jovens. O Senhor é justo. O Senhor julga os oprimidos. O Senhor manifesta os seus caminhos. O Senhor é compassivo, é bondoso.
tardio em irar-se, ele vai começar a dizer coisas boas de quem o Senhor é. E eu quero te convidar nessa noite a pensar sobre isso. Você já disse isso? Você tem dito isso? Coisas boas a respeito de Deus? As pessoas têm ouvido de você coisas boas? Isso é bem dizer ao Senhor. Isto é de você dizer, bendize a minha alma ao Senhor. É você começar a contar as coisas boas que o Senhor tem feito. Então eu quero te convidar você nessa noite a dizer coisas boas a respeito do Senhor. A dizer quem o Senhor é, o que o Senhor tem feito na sua vida. Como o salmista aqui começou a relatar, ele começou a dizer as coisas boas que o Senhor estava fazendo por ele. E você, tem coisas boas aí que pode contar que o Senhor está fazendo por você? Quais são as coisas boas que Deus está fazendo aí na sua vida? E eu acho muito lindo, porque muitas vezes nós temos muita facilidade, isso é humano, de começarmos a pensar só nas coisas que não nos agradam, nas coisas que não deram certo. Mas nesses dias o Senhor tem me levado a ver que o Senhor é bom, em todas as coisas o Senhor é bom. Aleluia. E Ele tem cuidado de nós, até mesmo, como a Ana mesmo falou na quarta-feira, até mesmo quando Ele diz não para nós, o Senhor tem cuidado de nós. Eu costumo pensar assim, quantos nãos do Senhor me livrou de coisas que eu ainda não sei? E que na hora eu chorei, na hora eu disse, meu Deus, por quê? E me desesperei. Mas quantos nãos do Senhor me livrou de situações que eu nem sabia o que poderia estar acontecendo. Então que nessa noite você tenha isso no seu coração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos adorar o Senhor? Amém? Ana, pode orar então para nós? Vamos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor tem nos sustentado na palma das suas mãos. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, sempre te louvar, sempre dizer coisas boas, Senhor, a Ti. Agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por as coisas que o Senhor também não faz. Aleluia. Que possamos, Senhor, ser gratos apesar de todas as coisas e acima de todas as coisas, Deus. Que o nosso coração, Senhor, venha transbordar de alegria e que os nossos lábios confessem, Senhor, a Ti coisas e palavras, Senhor, de gratidão e de louvor, Deus. Que o Senhor fique conosco e que possamos, Senhor, aprender nesta noite e que possamos louvar e engrandecer o Seu nome, Pai, mais neste momento e que a nossa atenção esteja fixa aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, Ana, do Rafael. Te louvarei em uma só voz, cantamos santo, digno és. Te louvarei, em uma só voz, cantamos santo. Aleluia. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão.
Aleluia. Te louvar, Senhor. Digno de louvor. Totalmente digno, Senhor. Tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso. És totalmente amável, és totalmente digno. Tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso. És totalmente totalmente digno, tão maravilhoso para mim, tão Aleluia. maravilhoso Aleluia. para mim, Tu és maravilhoso, tão Senhor. maravilhoso Tu és majestoso, Pai. para mim. Aleluia, nós te adoramos. A nossa alma te bendiz. Tão maravilhoso. Nós bendizemos o nome do Senhor, Pai. Maravilhoso é. Tão maravilhoso é. Aleluia. Maravilhoso. Oh, aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus sorte, príncipe da paz, e o ômega incomparável, maravilhoso, conselheiro, Deus sorte e Pai da eternidade. Esse rei que vive em mim, esse rei que vive em você, esse rei maravilhoso, esse rei poderoso, ele vive dentro de nós, ele vive dentro de nós. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu Aleluia. coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Tu és santo, Pai. Faça morada em mim, faça morada em mim, Espírito Santo, mora em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, Espírito Santo. Aleluia. Mora em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio e a liberdade de te adorar, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque fomos feitos, Senhor, para a tua glória. E é para a tua glória, Senhor, que nós abrimos a nossa boca, levantamos as nossas mãos, Senhor, entregamos todo o nosso coração a Ti, Pai. Senhor, Tu és o dono da nossa vida, Tu és o dono dos nossos dias, Tu és o dono do nosso querer, ó Pai. Senhor, que assim como a terra proclama a Tua glória, que possamos proclamar a Tua glória. Que assim como os céus anunciam, Senhor, a Sua glória, que possamos anunciar a Tua glória. Deus, que o Senhor venha falar conosco durante esta célula. Traz a nós, ó Pai, o entendimento da Tua palavra. Traz, Senhor, a nós não apenas a teoria, mas a prática. E
que possamos, ó Deus, viver à luz do Teu reino. Que possamos, ó Pai, viver, Senhor, na verdade que é o Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos e dizemos que te amamos em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por podermos estar aqui nessa noite, né? Graças a Deus, né? Estamos aí, mais uma sexta-feira, como diz a minha esposa, mais um gigante que caiu nesta semana. E nós louvamos a Deus pela sua vida, né? Por você estar conosco, né? Deus abençoe aí o nosso irmão Joair, lá de Cascavel, a minha sogra e o meu sogro de Suzano, a Ana e o Rafael, né, aqui de Curitiba. Que alegria, saudade de vocês, queridos, né? Ao Fernando, que está lá em Londrina, que Deus abençoe sua vida, meu filho, em nome de Jesus, né? A todos os irmãos, aquela foto que tem bastante gente lá é quem? A Shirley, sua família, Stephanie, né? O Moisés, todas as pessoas que estão conosco, que Deus possa abençoar grandemente sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 39. Na verdade, o texto, ele é um pouco extenso, por isso nós não vamos lê-lo inteiro. Então nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, e depois nós vamos ler o verso 20 ao 23. Mas o certo seria a gente ler, né, do verso paz e Ô Newton, Deus te abençoe, meu querido. Que bom ter você aqui com a gente, né? Newton Andrade, lá de Campina Grande do Sul. Deus abençoe. Amém? Então nós vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis 39. Eu quero ler seu Lincoln, meu chefe. Deus abençoe o senhor, seu Lincoln. Amém? Glória a Deus. Vamos ler lá verso 1 e 2 e depois do 20 ao 23. Pode ler? Pode. Quer ler, bebê? A mãe pode ler, mas eu não enxergo. Quer ler, bebê? José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Do 20 ao 23, né? Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você que está aí em casa, né, estivesse aí participando conosco através dos seus comentários. Você pode escrever aí, né, aquilo que você pensa, né, e compartilhar conosco. É uma célula. Infelizmente a gente não pode estar todo mundo junto na mesma casa, no mesmo lugar, mas é uma forma de nós estarmos nos reunindo em célula. Eu me reúno aqui com a minha família, aqui está faltando só o Fernando, mas o Fernando está aí, né, Fernando? Está aí em Londrina, trabalhando, né? E ele está junto com a gente, então nós louvamos a Deus. E você se reúne aí na sua casa com a sua família. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, meu amor. Pensa na sua vida, em algum momento pelo qual você passou, que você achou assim, bom, agora acabou, não tem mais jeito. E que você, na verdade, com o passar dos dias, com o passar da semana, com o passar dos anos, aquela situação
que parecia ser o seu fim, parecia ser a sua completa derrota, se tornou numa questão de superação. Você foi capaz de superar. Essa mesma pergunta eu vou deixar para você que está em casa, né? Compartilhe aí conosco algum momento da sua vida onde você viu a capacidade de superação que você não imaginava que tivesse. Enquanto você escreve, a minha esposa vai com certeza falar. Tem que falar? Aham. Se você ainda não lembrou completamente, a Thali fala agora. Ih, eu não lembrei também ainda, peraí. Vamos lá, pessoal. Já tá na agulha, amor? Mas a pergunta da... Eu achei que eu não ia superar? A pergunta seria assim, né? Alguém que sofreu uma grande perda e se recuperou rapidamente. Então, uma situação, né, pela qual você passou, que foi muito difícil, mas que você conseguiu superar. Nós vamos falar hoje sobre isso. Capacidade de superação. Ou como diz a psicologia, resiliência. Eu acho que eu já passei por muitas coisas difíceis na minha vida, né? Com certeza. Algumas eu posso falar, outras eu não posso. Mas uma das coisas que eu acho que eu posso falar aqui, que eu passei, que para mim foi bem difícil mesmo, foi quando eu fiquei bem doente, né? Depois que eu tive a Ana, que realmente foi, né? Que eu tive pancreatite, eu acho que foi a fase mais difícil da minha vida. Foi um dos momentos mais difíceis para mim, né? Porque até depois que eu melhorei, que eu fui curada, né? Que eu sei que eu fui curada por Deus, que a gente foi passar num médico aqui, eu não sei se você lembra, né? Que o médico ficou assim admirado a maneira como eu já estava, porque ele falou que essa doença, da maneira como foi a minha, não tem mais volta mesmo. E ele inclusive, ele falou assim, inclusive essa semana um médico amigo meu havia falecido, né? Então eu acho que para mim foi assim um dos momentos mais difíceis da minha vida e que eu sofri bastante, né? Porque quem já passou sabe, né? Você fica tanto tempo sem, não pode comer nada mesmo e vai para UTI e tal, né? Foi bem complicado. Mas assim, graças a Deus foi algo que eu superei, assim, não por mim, mas por Deus. Eu acho que de algumas coisas ruins que eu passei já na minha vida, essa é uma coisa que eu posso falar. Amém. E você que está em casa aí, alguma situação que você viveu, né? Algum momento que você viveu, que você pode dizer assim que foi um momento de superação, né? De uma capacidade de superação que talvez nem você achasse que tivesse. Enquanto você escreve aí, né? Vamos lá, Thali. Tem algum? Eu acho que é a questão do trabalho, né? De começar ali, quando eu comecei a trabalhar e achei que não ia conseguir. Eu não, né? Deus conseguiu. Amém? Aninha, parece que vocês estão meio tímida hoje. É porque só tô eu de homem aqui, né? Enquanto a Ana pensa, você em casa, querido, você teria algum testemunho, alguma situação, algum episódio pelo qual você passou, que você pode chamar isso de capacidade de superação? Porque eu não sei você, querido, mas porque eu escolhi, porque eu, né, na verdade peguei esse texto de Gênesis capítulo 39 para falar sobre esse assunto, capacidade de superação ou
essa palavra tão bonita, né, chamada resiliência, que é isso que significa. Resiliência significa a capacidade que um ser humano tem de superar uma perda ou uma situação difícil que ele achou que não tinha como e de repente, né, passou-se o tempo e ele olha para trás e ele diz assim, ó, foi incrível, foi tremendo, foi maravilhoso, foi sobrenatural, virou um testemunho, isso mesmo. Como nós temos visto hoje, né? Por exemplo, nós temos aqui o primeiro médico, né, diagnosticado com Covid, né, que foi um que atendia numa unidade de saúde lá no Boqueirão, né? Esse homem, ele no testemunho dele, né, ele compartilhando numa live da prefeitura, ele testemunhou, né, acho que é Jamal o nome dele, o doutor Jamal, ele testemunhou, né, a questão, né, de como ele ganhou uma segunda chance, né, uma oportunidade nova, né? A Shirley disse que essa superação dela foi quando a Fernanda nasceu, porque ela achou que ela não iria superar toda a dor e dificuldade que teve, mas Deus deu a capacidade de vencer todas as barreiras. Aleluias, é isso mesmo. Então todos nós temos, se nós olharmos, queridos, né, nós vamos ver que Deus colocou em nós, né, essa capacidade de superação, que só é acionado o gatilho quando nós passamos por um momento difícil. Você só vai descobrir e esse gatilho só vai ser acionado em você quando você passar por essa situação ou por esse momento. E José, ele é um homem que mostra uma capacidade de superação muito grande. Por quê? Porque o texto de Gênesis capítulo 39, a Bíblia vai contar aqui que ele chega no Egito. E ele chega no Egito e ele é comprado, né, por uma pessoa lá que o coloca como um governante da sua casa. De fato. Né? E eu acho muito interessante, por quê? Porque se você olhar, esse mesmo José, para que ele chegasse no Egito, ele, antes de chegar no Egito, ele foi jogado no poço. Aí um dos irmãos dele ficou com dó, tirou ele do poço, mas não retornou ele para perto do pai. Imagina, José era o menininho do papai, né? Era como se diz, o filhinho adulado do pai, né? Era o filhinho do papai. Então, imagina uma pessoa criada como José, né? Que tudo que ele precisava o pai dava. Enfim, era uma pessoa que, né, a princípio assim, você, né, foi criado com toda a regalia, né, do pai. Pensa num rapaz que tudo que ele queria o pai fazia. Não era igual os irmãos dele mais velho, que tiveram que correr atrás. E aí, de repente, ele é jogado no poço. Aí, de repente, ele sai do poço e aí ele é vendido pelos irmãos. Vai para uma terra que ele não conhece quase nada. Chega lá naquela terra, ele é comprado por um homem. E aí ele agora vai começar a trabalhar. Qual era a experiência que José tinha? Nenhuma. E aí você vai ver que dentro dele existe essa resiliência, essa capacidade de superação que, né, esse gatilho é acionado de acordo com a situação que ele vivia. E o verso 2 aí do capítulo 39 vai dizer assim que Deus era com José. Por isso ele era próspero. Então, por Deus estar do lado de José e com José, José tinha essa capacidade de superação, essa resiliência. E esse gatilho era acionado. E é interessante que daí, lá na casa de Potifar, ele alcançou uma posição, né, que o homem colocou ele para governar a casa dele. E aí a mulher de Potifar, né, se engraçou com ele. E aí a Bíblia vai dizer lá do verso 20 em diante,
que ele acaba, né, por uma acusação de uma coisa que ele não fez, sendo jogado no cárcere. Mas o que me chama a atenção é que mesmo ele sendo jogado lá como um preso, essa capacidade de superação, essa resiliência, esse gatilho, né, não deixou de ser acionado. Foi acionado mais uma vez, ao ponto da Bíblia dizer que ele achou graça, né, por parte do homem que cuidava da cadeia e colocou sobre o seu cuidado os presos. E essa questão é uma questão que me chama muita atenção. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver na Bíblia que Jesus, ele nunca disse que a vida para nós seria fácil. Sim ou não? Sim. Jesus não disse que porque você agora o aceitou, porque agora você serve a Ele, porque agora você segue a Ele, então agora você é invencível, agora você é imbatível, agora nada de ruim vai te acontecer, agora você não vai ficar doente, agora você não vai ficar com falta de dinheiro, agora você não vai ficar sem emprego, agora você... Não. Muito pelo contrário. O que diz a Bíblia lá em João capítulo 16, verso 33? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais... E aí ele continua o versículo. No mundo, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus, ele está deixando claro o que com esse texto, amor? Acho que é uma visão que muitas vezes as pessoas têm, né? Às vezes eu vejo muita gente falando, né, sobre... Eu sei, né, cada um tem a sua opinião e eu respeito, né? Mas eu vejo muita gente falando, casamento tá blindado, minha família tá blindada. Não é uma questão dessa, né? Não é questão de que nada de mal vai conseguir te atingir. Muito pelo contrário. Eu acredito que a gente se torna crente, cristão, né? Filhos de Deus, mas continuamos nesse mundo. No mundo onde Jesus disse que nós teríamos aflições. Então ele já deixou isso muito claro, né? Ele não deixou nenhuma margem para a gente pregar que a vida com ele seria fácil. Ele já deixou... né? É bem certo, vocês vão ter aflições. De repente, a visão de vocês tem que ser outra diante das aflições, mas vocês vão ter aflições. A visão de vocês é essa: eu venci, vocês também vão vencer, mas vocês não vão poder, vocês não têm que dizer assim, eu nunca mais vou passar por dificuldades, eu não, né? O que Jesus, na verdade, está querendo nos ensinar, né? O que Jesus está querendo nos ensinar é isso. É que na vida nós precisamos entender que nós temos que ter, e nós temos, é o que Jesus está deixando claro, esse poder de superação. Então essa semana eu ouvi uma postagem de um pastor aí, né? Que a esposa estava fazendo aniversário, e ele foi lá na concessionária e comprou um carro para a esposa dele e ainda fez questão de colocar assim, blindado porque você é muito valiosa. Como se, por exemplo, ela agora vai andar, né, pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro num carro blindado e nada de mal vai acontecer. Tá, mas o que tem a ver um carro blindado, né? Pode uma bala não atravessar a porta, o vidro, mas, né? Não quer dizer que se não, né? Se os ladrões, os bandidos fizer lá, não vai pegar ela com o carro, com tudo. Porque ela não vai ficar só dentro do carro, ela vai ter que sair do carro. Então, o carro blindado é importante? Tem a sua serventia, tem. Mas isso não significa que, né, uma coisa ruim não possa acontecer.
Se fosse assim, né, ninguém roubaria os carros blindados, né? E nós vemos que isso acontece com os carros blindados, a pessoa rouba. E eu entendo o seguinte, que quando nós olhamos para a vida de José, nós vamos ver algumas áreas na vida de José que ele mostrou essa capacidade de superação. E a primeira capacidade de superação que a gente enxerga na vida de José está na questão das suas frustrações e dos seus traumas. Porque tudo o que aconteceu com José, não é verdade? Você imagina você ser vendido pelos seus próprios irmãos. Por mais que José soubesse que os irmãos dele não gostavam dele, por mais que José soubesse que os irmãos dele tinham inveja dele, você acha que José esperava que os irmãos dele fossem jogar ele no poço? Só me diz. E que José, né, esperava que os irmãos dele fossem ter, né, misericórdia dele, tirar ele do poço para ele morrer lá dentro e vender ele para os medianitas. Até porque os sonhos de José, né, os sonhos de José, talvez ele não leu a bula, né, as contraindicações. Mas em nenhum sonho de José, né, apareceu lá, ó José, você vai reinar sobre os seus irmãos, mas primeiro os seus irmãos vão jogar você dentro do poço. Você vai passar uma noite inteira dentro do poço. Depois, José, vão tirar você do poço, mas vão vender você como escravo para os midianitas. Aí, José, você vai chegar no Egito numa feira lá e você vai ser vendido como escravo e um homem chamado Potifar vai comprar você. Aí, José, lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar vai se engraçar com você e vai mentir e você vai acabar sendo preso, jogado lá dentro do carro. Aí, José, lá você vai, né, interpretar o sonho de duas pessoas. E essas duas pessoas vão sair de lá de dentro, uma morta, outra viva. E você vai continuar lá. E você será esquecido. Então, com toda certeza, queridos, na mente de José, na alma de José, havia muita frustração. Porque, com todo o sonho de José, ele era confuso para ele entender, peraí, mas eu não sonhei isso. Não foi isso que eu vi para a minha vida. E tem um texto que eu gosto muito, que eu quero que você abra aí, que está lá em Salmo 147, verso 3. Pode ler? Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. É o que está dizendo a Bíblia. Ele cura, ele quem? Senhor. Deus, o Senhor. Então José, ele superou tudo isso, gente. Porque vamos dizer, amor, vamos dizer, olhando hoje, pelo que você conhece de muitas pessoas, você que está em casa, existem pessoas que por menos do que isso que José passou, estão com a sua alma, né, o seu espírito, a sua vida completamente frustrado, decepcionado, o que mais? Traumatizado. São pessoas que você olha assim. Eu conversava hoje com um rapaz, ele é um rapaz em situação de rua, e aí eu perguntei para ele assim, né? Falei assim, me diga uma coisa,
que você vive na rua? Você tem família? Ele disse, tenho. Ele falou assim, ó, eu tenho 2 filhas que é advogada, eu era crente, da Batista, que mais? Eu falo 3 idiomas, falo português, espanhol e inglês. E eu falei, e por que você mora na rua? Aí ele contou uma situação, né? Ele disse que ele foi traído pela esposa, mesmo os dois estando dentro da igreja, a esposa acabou se envolvendo com uma outra pessoa de dentro da igreja, e ele ficou frustrado, e hoje ele é um morador em situação de rua, bebe, ele diz que não usa droga, não rouba, mas está num estado deplorável, lamentável. Agora imagina, isso só porque a esposa traiu ele com outra pessoa dentro da igreja. Mas só isso, pastor? Ué, mas imagina se ele passasse por metade do que José passou. Aonde ele estaria? Só me diz. E aí eu comecei a conversar com ele e eu perguntei assim para ele assim, você nunca pensou em sair dessa situação? Sabe o que ele me disse? Não. Eu disse, mas você acha que isso é a vida que Deus sonhou para você? E ele começou a falar da Bíblia, e ele conhece bastante da Bíblia, citar bastante versículos da Bíblia, e eu fiquei assim, mas pensando isso que, na verdade, me trouxe a falar sobre isso. E eu comecei a conversar com ele, e eu falei assim, cara, mas você precisava acionar esse gatilho que está dentro de você de superação. Passar por cima disso. Sabe, se você não quer fazer por você, faça pelas suas filhas. Você não precisa fazer pela sua esposa. Faça pelas suas filhas, faça por você. E quantas pessoas que nós encontramos, né, que estão cheias de traumas, cheias de decepções, cheias de frustração e não consegue encontrar esse gatilho dentro dele de superação. Para sair. Veja, José não ficou dentro do poço. José não ficou de posse dos medianitas. José, ele não ficou com Potifar. José não ficou dentro da cadeia. Nós vamos ver que a história de José é uma história de superação. Porque imagina se José ele mantivesse preso aos traumas familiares, né? Porque o que José fazia para que os irmãos dele odiassem tanto ele? José ia lá fofocar dos irmãos dele? Não. José só contava para o pai o que o pai perguntava acerca dos irmãos. Fofocar é você falar sem ser perguntado. E fofocar é você falar o que não é verdade. Agora, se a minha esposa chega e pergunta para mim algo da Ana, e eu falo exatamente o que eu sei da vida da Ana, eu não estou fofocando. Agora, se a minha esposa não pergunta nada e eu chego lá, porque geralmente a fofoca é assim, amor, sabe o que a Ana fez hoje? E aí eu começo a falar uma coisa que não é verdade, que a Ana não fez. Para que a minha esposa fique brava com a Ana. Isso é fofoca. Geralmente a fofoca, ela é uma mentira. E uma mentira que ninguém perguntou e nem mostrou interesse em querer saber. Mas o mentiroso quer que a pessoa saiba dessa sua mentira. E vai lá e conta. Isso é uma fofoca. José não era um fofoqueiro como eu já vi muitos pregadores falando. Não, José era alguém
que só falava para o pai dele das coisas que os irmãos faziam quando o pai perguntava. E José falava exatamente o que os irmãos faziam. Nada mais, nada menos. Não era fofoca. Então, quantos traumas, quantas frustrações, quantas decepções que José não carregava dentro dele, gente. Entre aspas. E que poderia ser esse o fim da vida de José se José não tivesse dentro dele esse gatilho chamado resiliência. Esse gatilho chamado o poder da superação, como minha esposa contou. Fala, gente, por favor. Vocês estão me olhando hoje, ninguém nem em casa, nem aqui quer falar. Né? Então, geralmente, a gente encontra muitas pessoas amarradas, né? E que não conseguem, né, mudar, sair de determinadas situações porque estão amarradas e presas aonde? No seu emocional, e muitas das vezes por situações criadas dentro da sua própria família. Pessoas que até têm os seus sonhos abortados, os seus sonhos limitados, porque são pessoas que, né, carregam dentro dela traumas, frustrações, que impedem desse gatilho de superação ser acionado. Fala aí, Thalita. Isso mesmo. Fala aí, meu querido. O que você acha? Jéssica, você tá aí, Jéssica? Rosicléia, Stephanie, Shirley, conta aí para nós. Fernando. Então, a Bíblia está dizendo no livro de Salmos o quê? Que ele é aquele que cura. Ele cura. Ele cura, ele traz para nós a libertação e o poder de nós acionarmos esse gatilho de superação. De sair desse estado que nós nos encontramos para vivermos aquilo que nós sonhamos. Então, José, ele nos dá o exemplo de alguém que soube superar, né, os seus traumas, as suas frustrações. Mas fora isso, José também, segundo, nos dá o exemplo de alguém que superou os laços de tentações. Vamos ler um Provérbios, Provérbio 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Amém? Então, o que fez José a não querer se envolver com a mulher de Potifar, amor? O temor que ele tinha por Deus. O temor que ele tinha por Deus. Gente, não tem outra coisa que te faça abrir mão, né? E não querer se envolver com uma mulher que não é sua. É o temor que você tem por Deus, porque não existe nenhum super-homem. Hoje eu ouvi uma afirmação de um determinado pastor que diz assim, que uma pessoa que não consegue viver sem sexo não pode pregar em púlpito nenhum. Tinha que ficar sentado no banco.
Eu disse assim, mas que ridículo. Isso é uma necessidade humana. Posso dizer fisiológica. É uma necessidade. Deus fez o corpo humano e colocou dentro do corpo humano essa necessidade, tanto do homem quanto da mulher. Agora, o que faz você abrir mão, o que faz você, na verdade, não fazer, é o temor que você tem a Deus. Tanto é que Paulo vai dizer lá no livro de 1 Coríntios capítulo 7, né, que se alguém, um casal, né, um homem ou uma mulher, for colocar o propósito de jejuar e nesse jejum não ter relação sexual, que converse antes. E por que conversar antes? Para que a pessoa, né, que vai ser prejudicada, ela entenda que é para um bem maior. Que não é só nessa área também, né? Eu acho que todas as áreas, né? Todas as coisas, é o que Paulo disse, né? Todas as coisas me são lícitas. Ninguém pode dizer, eu sou super-herói, não tenho vontade de fazer nada. Então, todas as coisas estão na nossa frente. Seja você evangélico ou não, seja você batizado ou não, ninguém fica blindado a não sentir vontade, desejo das coisas. Agora, Paulo completa, ele diz, nem tudo me convém. Pelo temor que eu tenho a Deus, pelo amor que eu tenho a Deus, eu digo não para muitas coisas. Mas não que aquilo não me atraia. Entendeu? Mas eu digo não. Por quê? Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Então eu acho que a vida do homem, eu acho que o norte da vida do homem nessa questão de santidade é essa. Não é que ninguém, que está todo mundo blindado, não é que está todo mundo, ninguém tem mais vontade, ninguém tem mais desejo de nada depois que aceita Jesus, depois que é batizado. Não, muito pelo contrário. Né, eu já vi muitas pessoas falar, é uma verdade, né? A testosterona está aí, normal em qualquer cidadão, seja ele batizado, seja cristão ou não. A questão é a sua posição em relação a isso, né? Você faz ou deixa de fazer, você deixa de fazer as coisas que você deixa de fazer pelo temor que você tem a Deus, não porque fulano te proibiu, não porque ciclano, é porque você teme a Deus que você deixa de fazer as coisas. Eu acho que a questão da superação, que nem ele de José, é porque ele sabia quem ele era, né? Por isso ele teve essa capacidade de superar tudo que ele passou, porque às vezes as pessoas não superam o que está passando porque não acreditam em si mesmo, porque não tem convicção de quem elas são. Então para elas tá bom do jeito que tá, porque elas estão vivendo e tá dando tudo certo, porque tá indo a vida, então é mais fácil continuar na monotonia e no marasmo do que você superar aquilo que você tá passando naquele momento. E isso você vê pelo fato de que em toda a situação que o José passou na vida dele, ele nunca se questionou. Ele nunca chegou para Deus, Deus, mas o Senhor me deu meu sonho lá, por que eu tô passando por tudo isso? O sonho não vai se cumprir? Ele sabia quem ele servia, ele sabia quem tinha dado o sonho para ele sabia que ia acontecer uma hora ou outra. É que nem a história lá, né, do cego. Ele queria superar aquilo da situação dele, ele tinha essa, ele acreditava que ele podia, porque quando Jesus pergunta o que você quer e ele responde logo, né, eu quero ver. Podia pedir qualquer outra coisa, quero uma casa, quero um carro, mas ele sabia a necessidade que ele tinha que ter a superação dele. É isso mesmo, né? Como disse a Shirley ali, o mundo está aí, te oferecendo tudo, mas o temor de Deus em mim que faz olhar as coisas certas. E eu penso comigo o seguinte, assim, vamos tratar aqui um pouquinho mais da questão de José. Pior, para mim, pior do que ele ter fugido é ele ter que aguentar a mulher dizendo que foi ele que foi para cima dela, gente. Uma mentira. E por causa dessa mentira ele ter sido preso.
Porque o problema dos crentes, sabe, tá aqui, ó, é o Salmo 73. Vamos abrir lá, para ver uma verdade na vida dos crentes. Aonde ele vai dizer assim, que adianta eu servir a Deus, que adianta, né, eu estar se mantendo fiel. Acha o versículo e leia para mim. O Salmo é 73. É o de Asaf. Tá bem no começo ali, né? É o 2, então. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja dele. Aí ele continua, os maus não sofrem, eles são fortes, cheios de saúde. Eles não Acho que é o 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Então é o Salmo 73, 13. 12 e 13. 12 e 13. Não, 13 e 14. 13 e 14. É mais ou menos, ele está dizendo lá, que adianta? Aí, eu acho que é o 15 que vai dizer, né, que daí até que ele entra na casa do Senhor. 17. 17. Aí ele entra na casa do Senhor, aí então Deus vai esclarecer para ele, ei, tá errada a sua maneira de pensar, tá errada a sua maneira de olhar para as coisas, não é bem assim. Ei, presta bem atenção, o seu olhar tá errado. A sua maneira de avaliar, a sua leitura não está correta. Não é bem assim. Porque para as pessoas, né, o que vale né, as pessoas estão roubando e não está acontecendo nada. E olha lá o carrão, olha lá a casona, olha lá a mulher, olha lá a namorada, olha lá a conta no banco, olha lá. Então, hoje a visão de muitos crentes é essa. Uma visão errada, não de superação, mas uma visão de entrega, uma visão do quê? Uma visão de que, não, se eu quiser melhorar de vida, se eu quiser fazer, se eu quiser, então eu tenho que... E não é bem assim. Assim como Jesus deixou claro que a vida com Deus não é uma vida de facilidade, nós também não podemos cair no erro de achar, né, que não, a gente tem que entender que existem situações que nós passamos que é para acionar em nós esse gatilho de que nós podemos superar, que nós podemos reerguer, que nós podemos, né, que é o que diz essa palavra ressignar, né? É você se erguer, né, de volta, é você se levantar, é você... Não é assim? Resiliência, né? É resiliência. Então você vê cidades onde o terremoto veio e destruiu, e que você chega lá e é uma ruína, tá lá a cidade destruída. Mas existem cidades que foram destruídas por terremoto que você olha lá, parece que o terremoto nunca passou por lá. Por quê? Porque as pessoas daquela cidade, elas encontraram, né, naquela destruição toda, o seu poder de superação e reconstruíram e refizeram. Então vamos lá, eu vou trazer o assunto de volta, né? No seu pensamento, meu anjo, tá? Eu não vou entrar em detalhe, mas para a mulher ter trocado ele pelo outro, é alguma coisa ele fazer. Não vamos procurar chifre, né, em cabeça de cavalo. Vamos dizer, na situação dele, o que você acha que ele, o que você pensa que ele deveria fazer? Quem? José? Não. O rapaz que eu contei o testemunho. O que ele deveria ter feito? Não, o que ele pode fazer ainda? Pode se levantar, pode saber que ele tem valor, pode saber que... Sabe? Eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam lá lambendo as suas próprias feridas, gostam de falar para que as outras pessoas tenham dó daquilo que ela está passando, sabe? E fica lá só sentindo dó dela, só sentindo dó,
e não se dá, é aquilo que a Tari falou, a pessoa não se dá valor. Eu acho que você consegue ser resiliente quando você começa a se dar valor. Eu acho que você tem que se dar valor. Eu tenho certeza que José sabia do valor que ele tinha. Porque se ele não soubesse, ele não tivesse convicção disso, eu acho que isso estava muito certo na cabeça de José. Tanto pela criação que ele teve, o valor que o pai deu para ele, desde quando ele nasceu, por ele ser o filho da mulher amada, né? José foi o filho da mulher amada. Então eu acredito que ele cresceu entendendo dentro dele, diferentemente dos irmãos, José entendia o valor que ele tinha. Isso estava muito certo na vida de José. Por isso que José conseguiu passar por tudo que passou. Porque ele tinha isso muito claro dentro dele, o valor que ele tinha. E às vezes as pessoas acham assim, as pessoas não têm isso muito claro. Talvez pela criação não ter sido uma criação em que ela tivesse ouvido tanto do valor dela, talvez ela não tenha sido amado tanto, talvez. E daí na primeira dificuldade que tem, ela acha bonito as pessoas se preocupar com ela, com a dor dela, alisar a dor dela. Tem muita gente que acha gostoso isso, acha bonito as pessoas, sabe, ficar ali lambendo as feridas dela. E ela acha assim, bom, se eu sair dessa situação, eu não vou ter mais ninguém para ficar, sabe? Então ela prefere ficar naquela situação. Quando ela tem dentro dela a força para sair, sabe? Mas ela não faz porque ela gosta que as pessoas fiquem ali, lambendo e tal e tal. E daí ela fica ali. Mas quando na realidade o que ela tem que fazer é dar a volta por cima. Poxa, eu sempre pensei e sempre falei isso. Se uma pessoa não te dá valor, não quer dizer que você não tenha. Coloque na sua cabeça, eu tenho valor. Talvez para ela eu não tenho valor, mas eu tenho meu valor. Acho que a pessoa que não te dá valor não entende que ela tem valor. Entendeu? E aí se levantar e continuar para frente, continuar vivendo a vida. Né? Eu tô aqui, tô imaginando a linha do tempo da vida de José. Cresce, né, num lar em que ele é muito amado. Como você falou, ele não imaginava que os irmãos iam fazer isso. Os irmãos vêm e faz isso, pá, José cai. Aí daqui a pouco, pá, né? Opa, minha vida vai mudar. Pá, é vendido. Entende? Tipo, o sobe, sabe, o sobe e desce na vida de José? Se José fosse viver pelos sobes e desces da vida dele, ele não se levantaria, mas em todos os momentos ele se levantou. Porque ele tinha muito certo dentro dele o valor que ele tinha. Ele não sabia como é que Deus ia fazer, ele sabia que Deus ia fazer da melhor maneira. Mas ele tinha primeiro, muito certo dentro dele, o valor que ele tinha. Então, se a vida derrubasse ele levantava. Derrubava de novo, ele levantava. Ou seja, ele encontrou o caminho para o gatilho. Pronto. Então, toda vez que ele precisava acionar esse gatilho de superação, ele ia lá, pum. Estava certo. Eu acredito que a superação também tem a ver com uma coisa diária também, né, na nossa vida. A superação é, né, você tá superando todo dia, que nem, por exemplo, eu conheço uma criança que tem síndrome de Down. E a vida dele é feita de superação, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas é só eles. Não, a nossa vida também tem, né, todos os dias a superação. E aí pra ele é que nem ele reconhecer a letra do alfabeto, ele reconhecer a cor, ele reconhecer a forma geométrica, ele reconhecer a superação dele de cada dia. Então, cada dia ele vai superando algo que pra ele, naquele momento, não era... Hoje eu presenciei uma cena assim, no carro. Uma determinada mãe foi no núcleo para poder matricular o filho que era de uma escola particular, tá vindo para a escola pública, tá? E na escola particular ele tá no pré, só que a idade dele, ele vai fazer 4 anos só em outubro. A idade dele é para o maternal na escola.
Só que a escola particular matriculou. E essa mãe veio alegar, né, junto ao núcleo, que existe o direito de continuidade. Só que pela lei federal, em 2018, né, isso caiu. Então, a mãe não quer, na verdade, que o filho, ela quer que o filho seja matriculado, porque ela não quer pagar mais a mensalidade, só que ela não quer que o filho seja matriculado no maternal. Ela quer o direito, só que esse direito é um direito que ela não tem. E ela disse o seguinte, lá no, né, que se não, ela ia fazer um escândalo e ela ia no negócio lá do público, não sei o quê. E aí, muito paciente, serena, que é a chefe, ela disse, a senhora tem todo o direito, faz o que a senhora quiser. Mas não dá, nós não podemos ir contra a lei. Se a escola lá fez, e se a senhora acha, então deixa seu filho lá onde está. Não, mas eu não quero pagar a mensalidade. Então a senhora não quer pagar a mensalidade, não quer aceitar que a sua filha entre no que é certo. Então, esse poder de superação a gente precisa entender. E para terminar, né, eu vejo aqui o que tem de mais incrível na vida de José. Capítulo 45, verso 4 e 5. E aí a gente encerra. E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram, e ele continuou, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Gente, aqui está a maior superação. Ele tinha tudo, né, na mão, assim, ó, para mostrar para aqueles irmãos que aqueles irmãos lá não era nada e se vingar. No entanto, ele não usou disso, né? Ele entendeu que ele não precisava se vingar dos irmãos dele. Ele entendeu, né, o propósito de Deus para a vida dele. Obrigado pelo propósito, também mais rápido. Né? Ele entendeu o propósito de Deus. Ele diz assim, olha, por mais que eu não entendia, hoje eu entendo. E talvez vocês não entendam, talvez vocês estão aí todos preocupados, todos, né? Nossa, não é que José tinha razão quando ele falou que a gente ia ficar aqui pedindo ajuda para ele? Não é que José tinha razão que até o pai e a mãe vai precisar da ajuda dele? José, ele não falou nada, ele só disse assim, olha, tranquilo, de boa. Obrigada, mãe. Vocês só foram, né, usados para que eu chegasse aqui e para que eu não fosse bênção só na vida de vocês, mas para que eu fosse bênção na vida, né, do povo de Deus, do povo que não é de Deus, dos egípcios, porque José foi bênção na vida de todo mundo, gente. Então eu acho lindo isso. E essa tem sido sempre a minha oração, que eu jamais perca de vista e que eu jamais esqueça aonde está em mim esse gatilho, esse botão de superação que Deus já colocou. Amém? Amorzinho. Amém, queridos? Então que a gente possa encerrar essa semana e começar uma nova semana sabendo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Se o Senhor está conosco, nos fortificando, Ele já colocou em nós esse botão, como diz o pastor, né? Esse botão de superação. Se precisar ligar, ligue quantas vezes precisar, mas saiba de uma coisa, né? Deus está conosco. Toda essa trajetória de José, desde que ele foi lançado no poço até ele ser, né, governador do Egito, em várias vezes a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. E o Senhor está com você. Amém? O Senhor está conosco e nós, com certeza, vamos superar todas as dificuldades, tudo aquilo que, né, vier contra nós, nós vamos ter
vindo de Deus a capacidade de superação. Amém? Vamos orar, vou pedir para a Thalia orar então, colocar a sua vida, as nossas vidas diante do Senhor. E com certeza, queridos, nós já somos, né? Mais do que vencedores. Amém? Vamos orar, Thalia? Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela Tua palavra hoje. Obrigada, Deus, porque ela veio de encontro aos nossos corações. Amém. Senhor, que essa capacidade de superação seja, Pai, ligada em nossas vidas, que esse gatilho, Senhor, seja apertado, acionado em nossas Amém, vidas, Jesus. que nós possamos entender que temos valor, entender o propósito que o Senhor tem em nossas vidas, entender, a Deus, que essa superação, ó Pai, é a capacidade que o Senhor nos deu, ó Deus, de viver um novo dia, Pai. Amém. Que o Senhor, ó Pai, possa estar conosco neste final de semana. Abençoe todos aqueles que participaram conosco. Que a sua presença esteja no lar de cada um. Abençoe as nossas vidas. Nos guia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Não esquecendo, queridos, que domingo, né? Sábado, amanhã tem alguma coisa? Não. Amanhã nós não temos nada, mas domingo, 9h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica aqui pelo canal do YouTube. Aqui pelo Facebook, a nossa escola bíblica, 9h30 no domingo. Amém? Contamos com a sua presença. O pastor está terminando as cartas que Deus entregou às igrejas do Apocalipse, né? Da Ásia Menor. E domingo, 18 horas, nós temos o nosso culto no canal do YouTube. Então não é aqui no Facebook, tá, Ana? Você que tá aí conosco, é lá no nosso canal do YouTube. Que no YouTube é Igreja Batista Cimerrá. No YouTube, Internacional. no YouTube Igreja Batista Cimerrá. Acompanha a gente lá, vai ser um prazer ter vocês. Por enquanto, né, aqueles que não estão no grupo de risco, crianças e acima de 60 anos ainda não podem vir à igreja. Mas você que não está no grupo de risco, que não tem 60 anos, não está doente, não tem um bebê para cuidar, você pode vir para a igreja, que os nossos cultos estão acontecendo aqui dentro de todas as normas que nos foram passadas. E nós contamos com vocês aí. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que seja um final de semana abençoado. E domingo nós nos vemos de novo. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo. E amo, Ferdinando! E até a próxima. Tchau. Queridos. Tchau, Fer. Deus abençoe. Beijo. Tchau, Fernando. Quero! Traz uma calça de agasalho pra mim.